68 Guild Wars Capítulo 202 O Brilho Design Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. A Cidade da Luz ainda estava magnífica como sempre, parecendo uma terra de felicidade. Nos retratos típicos de como seria o céu em termos de arquitetura e estética, a Cidade Luz personificava. Era o tipo de lugar que faria até o homem mais imundo e perverso sentir reverência e se humilhar. Até o sorriso despreocupado design desapareceu quando ela ficou muito mais composta e respeitosa. Esta era a cidade dos deuses verdadeiros no reino mortal. Quando essas duas beldades saíram e caminharam pelas ruas, muitos olhos naturalmente se voltaram para o lascivo Zayn. A Igreja da Luz era boa, mas não era conservadora. Afinal, havia mais do que apenas um Deus verdadeiro, e todos os muitos tipos de deuses tinham atributos diferentes. As pessoas podiam se vestir como quisessem, dormir com quem quisessem e geralmente viver suas vidas com liberdade, desde que não cometessem nenhum mal ao fazê-lo. Mal, neste sentido, referindo-se a prejudicar outra pessoa. Então, alguém como Zayn era raro, mas não inédito, enquanto alguns se vestiam como mulheres da época dos nobres, com tantas camadas de roupas que a forma por baixo não podia ser vista. Variava de acordo com a personalidade e preferência do homem ou mulher. No entanto, Zayn era extremamente fascinante e muitos companheiros sentiram seus quadris se agitarem enquanto observavam seu peito bem torneado balançar, já que a súcubo não usava sutiã. Eles não conseguiam parar de olhar para seu traseiro gordo enquanto ele balançava a cada passo, provando que o que estava por baixo do vestido era o traseiro mais macio e redondo que existia. Um sujeito não aguentou mais e se aproximou de Zayn com um sorriso gentil. Senhorita, você está ocupada? Zayn respondeu com uma expressão neutra. Sim, e eu estou comprometido. O rosto do sujeito se transformou em um sorriso triste, enquanto ele se curvava e se afastava. No momento em que Zayn afirmou que ela foi levada, todas as atenções sobre ela se dispersaram. Não importa o quão sexy ela fosse, ninguém mais olhava para ela com interesse. Este foi o tipo de educação que o povo da Cidade Luz recebeu. Eles eram livres para perseguir quem quisessem e fazer o que quisessem, mas a ressalva era que, ao fazer isso, não poderiam prejudicar ninguém. Desde que Zayn foi levada, seria uma tentativa de prejudicar ela e sua cara metade ao agir sobre ela. Como tal, ela perdeu o interesse dessas pessoas. Zayn era uma súcubo, então ela naturalmente apreciava as intenções lascivas enviadas em sua direção. Mas agora que ela pertencia a Draco, ela entendia que algumas coisas teriam que mudar. Assim como sua mãe, Suprema Sucubus Crista, mudou seu estilo depois de se tornar a mulher de seu pai, ela teria que se acostumar a fazer o mesmo. De agora em diante, ela teria que se acostumar a receber apenas alguns breves olhares de desejo e obter o resto de sua satisfação de uma certa pessoa. Riveting não parou nem falou uma palavra o tempo todo. Ela nem tinha virado o rosto para ver o que estava acontecendo. Aos seus olhos, não havia nenhum universo paralelo onde Zayn diria não. Depois de provar Draco uma vez, ela nunca seria capaz de ficar satisfeita com outro em sua vida e Zayn sabia disso, assim como Ikari e Roma sabiam. Este foi simplesmente um evento menor para a noite Riveting, mas apenas um Devil King, ou mais precisamente, uma súcubo, realmente entenderia a séria implicação de Zayn rejeitar outro homem diretamente e proclamar que ela foi levada. Riveting e Zayn logo chegaram à enorme catedral que constituía a própria Igreja da Luz. Não era nem um pouco opulento, mas seu design era verdadeiramente maravilhoso, fazendo com que alguém se sentisse como se estivesse na presença da divindade. Naturalmente, Zayn nunca tinha estado na Cidade Luz ou visto a catedral, mas ela ficou devidamente impressionada e sentiu sua linhagem demoníaca tremer diante dessa aura. Diabos e demônios não podiam existir no mesmo plano que as muitas raças porque eram vistos como hereges. Isso não era algo estranho, já que esse conhecimento era um aspecto comum em todas as mídias de fantasia ocidental. Não é de surpreender que esta seção do Boundless também tivesse algo assim. Assim como antes, alguns coroinhas e meninas estavam entre o início e o final da adolescência. A maioria tinha aparência mediana, enquanto alguns eram feios, mas outros eram bastante atraentes. A Igreja da Luz não discriminou nem alienou ninguém com base na aparência. Eles julgaram seu pessoal com base no comportamento, na moralidade e no compromisso com a causa. Enquanto a crença deles existisse,
Até mesmo o corcunda mais feio poderia ter um futuro na igreja. Olá, senhora, em que posso ajudá-la hoje? Um jovem baixo e rechonchudo veio cumprimentá-los com um largo sorriso. Mesmo que Rivetingnicht estivesse escondido sob seu capuz sempre escuro, nada conseguia esconder seu corpo curvilíneo. Nem vamos começar com Zaini. Este menino que acabara de atingir a puberdade ficou tão apaixonado por essas duas deusas que correu, quase atropelando sua companheira, para acompanhá-las. Zaini sorriu calorosamente com o entusiasmo do jovem, e até mesmo Rivetingnicht sorriu divertido sob o capuz. O sujeito era verdadeiramente inocente e ingênuo, mostrando abertamente sua paixão assim. Rivetingnicht não pôde deixar de relembrar essa inocência. O Draco dela não era assim, aparentemente, há tanto tempo atrás. Em breve, esse rapaz poderia se tornar um sujeito gentil que matava mulheres. Só o tempo diria. Gostaríamos de visitar o leilão divino. Rivetingnicht afirmou calmamente. O sujeito assentiu e seguiu em frente. Por favor, siga-me. Rivetingnicht e Zaini trocaram um olhar, seguindo o sujeito até um portal colocado em um arco que girava em uma cor azul brilhante. As duas mulheres entraram no portal e foram levadas para um auditório que parecia o Coliseu Romano, mas com um palco no meio e salas VIP perto do topo. Ao entrarem, foram recebidos por uma linda jovem, bastante magra e com sardas no rosto. Bom dia, meu. As palavras desta jovem pararam quando ela viu Rivetingnicht. Sua respiração tornou-se acelerada e seu rosto corou profundamente, seu coração batendo repentinamente em seu peito. Rivetingnicht reconheceu essa garota. No mês passado, quando ela veio com Draco, a garota viu seu rosto real e demonstrou emoções intensas. Só que ela era um pouco gorda e gordinha, mas agora havia emagrecido. Será que foi porque ela comeu alguma coisa? Ou foi devido ao trabalho duro? Contra seu melhor julgamento, Rivetingnicht a deixou viver porque ela estava de ótimo humor, já que Draco afirmou seu amor por ela e eles limparam todos os seus arrependimentos persistentes, bem como sua negatividade. Arruiná-lo matando uma garota inocente parecia de mau gosto, então Rivetingnicht parou então. Agora que ela estava vendo essa garota novamente, Rivetingnicht ficou bastante surpresa. Seria esta uma oportunidade para corrigir seu erro? Ou seria um sinal para deixar a garota viver? A garota estava mostrando uma reação intensa, e até Zaini sussurrou para Rivetingnicht, sinto um desejo intenso dela por você. Ela já viu seu rosto antes. Rivetingnicht assentiu, o que fez os olhos de Zaini brilharem. Deixe ela comigo. Rivetingnicht concordou e tirou da mente o comportamento da garota. Ela confiava que assim que Zaini resolvesse o assunto, tudo ficaria esclarecido. Estamos aqui para participar do leilão. Quando vai começar? Noite Rebetante perguntou. A garota gaguejou, mas conseguiu responder. E é em 10 minutos. Zaini deu um passo à frente e chamou a atenção da jovem. Quando ela viu a sexy Zaini, sua alma fugiu de seu corpo. Ela estava tão fixada em Rivetingnicht que não conseguiu dar uma boa olhada em quem estava com Rivetingnicht, e agora que o fez, seus olhos não conseguiam deixar a forma de Zaini. Zaini sorriu sedutoramente e falou com a garota. Leve-nos à melhor sala VIP. Queremos privacidade. Isso era algo natural, então a garota sentiu. Alguns outros convidados notáveis estão visitando, além da sala reservada para Mestre Draco. As outras salas VIP estão reservadas. Os olhos de Rivetingnicht e Zaini brilharam. Isso não era uma boa notícia. Zaini já havia ido ao Sublime Notion para aprender tudo sobre Draco e Umbra. Se ela fosse pavimentar com ouro o caminho dele até o auge do mundo, ela precisaria ter uma boa compreensão dos fatos que cercavam sua existência. Ela se tornou a melhor amiga e confidente de Romae. Em pouco tempo, tornou-se amiga de Ikari. Se ela afirmasse saber sobre Draco o segundo melhor, apenas Eva ousaria reivindicar o primeiro. Ela descobriu que da última vez que eles visitaram, o duo maligno ganhou muito dinheiro porque nenhuma outra existência de rank 7 existia naquela época, então a presença de Draco foi suficiente para pressionar todos. Agora que eles estavam presentes, tal truque não funcionaria mais. Agora, isso se transformaria em um confronto financeiro entre Rivetingnicht e Draco contra os poderes do rank 7. O orçamento de Rivetingnicht desta vez foi de apenas 150 mil platina, que era o valor total dos fundos pessoais que ela e Draco tinham.
Os fundos da Umbra estavam sendo usados atualmente para estabilizar a cidade-estado de Vita e cuidar da construção de vários elementos. Já que Draco escolheu o caminho difícil de seu desenvolvimento, eles teriam que arcar com os custos. Com a loja Rank 7, eles poderiam gerenciar tudo sem se preocupar, e o próximo leilão tornaria as coisas mais fáceis. Sem falar que Rivetingnicht estava visitando por causa de um certo material que a Igreja da Luz possuía que tinha um preço alto. Foram as escamas de um dragão de luz. Durante a Guerra dos Deuses, a Igreja da Luz ainda não havia sido formada. Naquela época, existiam muitas igrejas individuais para cada divindade. Após o fim da guerra, muitos deuses verdadeiros morreram enquanto novos deuses verdadeiros ascendiam. Aliás, Sigurd foi um dos mais poderosos a ascender. Mesmo agora, havia rumores de que ele era um dos deuses verdadeiros mais poderosos que existia. Quando a igreja foi formada, Sigurd jogou os cadáveres de todos os dragões que matou para a igreja. Que uso ele tinha para essas coisas de cachorro? Ele já havia se tornado Deus verdadeiro. Mesmo a morte da raça dragão não foi nada pessoal, apenas negócios. Ele não se importaria se Draco e Ikari viessem procurá-lo se eles se tornassem deuses da origem ou o que quer que eles achassem que fosse o suficiente para matá-lo, embora isso fosse um futuro distante. Por enquanto, ele desconhecia até mesmo a existência deles. Muitos desses cadáveres foram usados ao longo dos séculos para diversos fins. Agora a maioria deles se foi devido aos repetidos ataques da raça demoníaca. A maioria desses materiais foi usada para fabricar armaduras e armas para resistir aos demônios, e o número de materiais caiu para quase zero. Foi por isso que a poção da benção do dragão de Draco foi avaliada em mais de 5 milhões de platina por garrafa. Com 23 deles, a igreja não poderia suportar facilmente o custo, então eles deduziram alguma reputação e entregaram-lhe um baú divino que não tinha preço. Indo um passo além, eles permitiram que ele abrisse na Câmara Divina. Isso não apenas protegeu o segredo de Draco de ter um item supremo, o que é mais importante, mas também aumentou drasticamente a chance de normalmente 30% de conseguir um item no ranking do baú do tesouro. Se Draco não tivesse reputação suficiente com a igreja naquela época, isso naturalmente teria sido impossível, mesmo que a igreja lhe devesse mais de 100 milhões de platina. Ele simplesmente encontraria maneiras de retribuir com recursos e coisas do gênero. Agora, Rivetingnicht planejava comprar um conjunto de balanças pertencente a um dragão de luz morto do rank supremo. O custo não era algo que pudesse ser facilmente suportado pela dupla, mas eles tinham que tentar. Felizmente, o recente fiasco com a cidade-estado de Vita significava que a igreja devia um profundo favor a Draco e Umbra. Esse favor poderia ser trocado pelo direito de comprar a balança, mas o preço ainda teria que ser igual ao da mercadoria. A mente design girou rapidamente. Ela então revelou um sorriso diabólico que fez a jovem sentir desejo e medo ao mesmo tempo. Leve-nos até Madame Carrie. Noite rebitante, disse. A jovem obedeceu e abriu o caminho, permanecendo alguns passos à frente deles. Enquanto isso, Rivetingnicht se aproximou de Zayn. O que você preparou? Rivetingnicht viu o brilho nos olhos de Zayn, e ela sabia que isso significava que a Sucubo tinha um plano. Fiel à sua crença, Zayn logo sussurrou para Rivetingnicht sobre um plano diabólico tão maligno que apenas um demônio superior poderia ter inventado. Neste momento, você precisa de dinheiro para superar os poderes do rank 7 no leilão, bem como para sua transação com a igreja pelos materiais. A quantia necessária para isso certamente ultrapassaria 3 milhões de platina. A única maneira de conseguir tanto dinheiro em tão pouco tempo é vendendo algo de alto preço. No entanto, nenhum dos itens valiosos que você e Draco possuem pode ser vendido tão rapidamente enquanto atrai aquela enorme soma de dinheiro. Mas há um item que Draco tem em abundância que pode virar o jogo. Os olhos de Zayn brilharam com cálculos. Cristais de éter. Antes que Zayn pudesse continuar, Rivetingnicht balançou a cabeça. Draco suspeita que eles serão cruciais para sua engenharia mágica. Não só isso, mas também são importantes para suas outras habilidades comerciais. Como podem ser vendidos tão facilmente? Zayn assentiu. É por isso que não os venderemos permanentemente, mas apenas temporariamente. De repente, os olhos de Rivetingnicht brilharam.
Você quer vender os cristais de éter para a igreja a preços altos e depois recuperá-los através do leilão da loja de nível 7 70 dias depois. Zayn sorriu brilhantemente. Verdadeiramente, Riveting Nietzsche, a aventureira imortal mais poderosa do mundo, fez jus ao seu nome. Ela foi capaz de entender o significado com apenas algumas pistas. Claro, Riveting Nietzsche pode não ser uma conspiradora, mas ela não era uma idiota. Depois que Zayn revelou um pouco, ela foi facilmente capaz de compreender o resto, perguntando-se por que ela encobriu isso. Zayn explicou. O preço base de um cristal de éter de baixo grau é cerca de 1000 platina. No entanto, Draco usou a maior parte deles para a formação da cidade-estado, deixando apenas alguns de alto grau em sua posse. Ele também usou o resto dos de baixo e médio grau que tinha para imbuir todo aquele equipamento para a guerra de guildas. Felizmente, ele ganhou a habilidade de conversão de éter e é capaz de produzir 4 cristais de éter a cada hora, com o mais fraco está no nível médio. Desde então, aproximadamente 247 horas se passaram até este exato momento. Isso significa que, assumindo que cada cristal de éter esteja no mínimo de grau médio, Draco deveria ter 1096 cristais de éter consigo. Sem contar os utilizados, desde a aquisição desta habilidade, podemos assumir que ele deveria ter 1000 cristais de éter, todos de grau médio ou superior. Isso não leva em consideração os cristais de éter de alto e alto nível que a irmã Ikari produz em uma hora. Mesmo que sua produção seja menor porque ela ainda tem a habilidade básica de produção de éter, sua qualidade é maior. Draco já havia anunciado seus planos de definir os cristais de éter como a principal forma de moeda para o leilão da loja Rank 7, e seu maior medo era que as pessoas não tivessem o suficiente para pagar. Como tal, poderíamos facilmente vender o que temos neste leilão e deixá-lo obter preços exorbitantes, o que também daria aos vários poderes a moeda para comprar de nós. Como isso é lucrativo? Afinal, estamos simplesmente distribuindo algo que receberemos de volta em troca de coisas de igual valor. Os lábios de Zayn se curvaram em um sorriso arrogante. Mas o valor é igual? Não. Vender 1000 cristais de éter de grau médio, mesmo a um preço base de 10.000 platina por peça, significa que poderíamos ganhar 10 milhões de platina. Ser capaz de limpar a loja de Shuro, que é algo que tem matado Draco todo esse tempo. Os olhos de Zayn brilharam com uma luz de loucura enquanto seu cérebro girava. Quando chegar a hora da loja Rank 7, esses poderes armados com os fundos que fornecemos a eles terão superado uns aos outros em uma guerra de preços. Ficariam felizes em nos devolver outros cristais de éter em troca das maravilhosas criações de Draco. Se Draco tivesse que usar seu próprio dinheiro para comprar matérias-primas, seria uma tentativa tola, mas ele não o faz. Draco usa seu distintivo de arauto para pegar materiais comuns e incomuns das lojas de nível 1 e nível 2 para fabricar. Esses materiais são então transformados pelos dois itens, Paedaden e Mjolnir em variantes épicas. Como tal, Draco ganha itens épicos gratuitos que teriam custado muito ao custo de nada. Draco não tem nenhum custo de produção. Cada item que ele cria e vende dá 100% de lucro. Se Draco criasse itens com seus dois equipamentos de artesanato, qualquer cristal de éter gasto neles em qualquer leilão não incorreria em perdas. Isso sem levar em conta o fato de que Draco é um grão-mestre no encantamento, o único em toda esta era. O tipo de armas e equipamentos que ele pode produzir são suficientes para drenar esses poderes ocultos de todos os nossos cristais de éter e mais alguns de seu próprio estoque. Afinal, apenas o passivo crescimento eterno em seus dois itens para os gêmeos fogo e gelo, aliás, eles são extremamente adoráveis, vão entrar na genealogia. Os cristais podem ser usados para pagar por eles. Zayn começou a rir neste momento, e Riveting Nietzsche se juntou a eles. Riveting Nietzsche imediatamente contatou Draco e o informou de tudo que ela e Zayn haviam discutido. Draco simplesmente respondeu enviando mais de 700 cristais de éter de grau médio e 400 de alto grau. Segundo ele, a proporção de qualidade do cristal por criação foi de 60% de grau médio, 35% de alto grau e 5% de alto grau. Ikari também produziu alguns cristais de alta qualidade, que adicionou à mistura. Ele naturalmente manteve os de primeira qualidade porque seu uso era muito grande. Os cristais de primeira qualidade de Ikari também foram mantidos por ele. Com esses cristais em mãos, Riveting Nietzsche e Zayn não puderam deixar de se sentir vitoriosos.
Eles sabiam que antes de a batalha começar, o fim já estava perdido. Tudo isso graças à mente afiada de Zayn, que foi totalmente ativada com o propósito de fazer com que Draco ganhasse todos os benefícios e poderes do mundo. Se Mephisto soubesse que sua filha geralmente preguiçosa estava explorando seus dons para Draco porque o sujeito a havia transado até deixá-la sem sentido, como ele se sentiria? Guild Wars capítulo 203, Leilão Divino 4. Riveting Nietzsche e Zayn foram ao escritório de Madame Carrie, onde a senhora mais velha estava sentada enquanto trabalhava. Quando viu as duas senhoras entrarem, sorriu amigavelmente e apontou para o sofá. Bem-vinda, senhora Nietzsche. Por favor, sente-se, estarei com você em um segundo. Riveting Nietzsche assentiu e se sentou no mesmo sofá em que ela e Draco sentaram na última vez que vieram aqui. Zayn sentou-se ao lado dela e fez questão de parecer o mais adequado possível. Com o tipo de vestido que ela usava, o menor erro significava que sua calcinha apertada mostraria seu caminho de glória. Ela também teve que manter os braços entrelaçados, para que o vestido não mostrasse ainda mais os seios macios. Madame Carrie logo concluiu o que estava fazendo e sentou-se em frente a Riveting Nietzsche e Zayn. Ela apenas olhou para Sucubo por um segundo antes de desviar o olhar. O que posso fazer por você desta vez? Madame Carrie perguntou gentilmente. Gostaria de colocar algo em leilão. Meu único medo é que, devido ao valor e à quantidade desse item, a igreja não consiga leiloá-lo imediatamente. Noite Rebitante respondeu. Madame Carrie riu levemente. Isso não é um problema. Dependendo do valor exato do item, a igreja pode fornecer um pagamento inicial equivalente ao seu preço de mercado e, em seguida, completar o restante do leilão após o encerramento. Riveting Nietzsche assentiu, pois era isso que ela esperava. Caso tivessem que esperar a venda dos cristais, teriam dificuldade em dar lances durante o leilão. Ela tirou diretamente os 1.100 cristais de éter, colocando-os na mesa entre as duas partes em fileiras organizadas. Quando Madame Carrie e a jovem viram o que estava diante delas, congelaram. A jovem começou a suar profusamente como se tivesse visto um segredo imperdoável enquanto Madame Carrie sentia grandes ondas balançando seu coração. A mulher mais velha pegou diretamente alguns dos cristais de éter e os inspecionou, até comparando dois ou mais entre si. Ela não usou seu equipamento de avaliação adequado porque não era necessário. Os cristais de éter eram fáceis de verificar e era impossível falsificá-los. Não que ela tivesse qualquer dúvida sobre Eva ou Draco tentarem algo tão estúpido em primeiro lugar. Até mesmo um homem comum poderia perceber a diferença, desde que tivesse algum conhecimento básico sobre eles. Madame Carrie registrou silenciosamente todos os cristais aqui e soltou um suspiro antes de falar em tom tenso. Existem 700 cristais de éter de grau médio e 400 cristais de éter de alto grau, perfazendo um total de 1.100. O preço de mercado de um cristal de éter de grau médio é 10.000 platina, enquanto um cristal de éter de alto grau é 50.000 platina por peça. O valor dos cristais de éter de grau médio chega a 7 milhões de platina, enquanto os de alto grau chegam a 20 milhões de platina. Quando Madame Carrie terminou, a jovem que observava silenciosamente no fundo desmaiou um pouco, quase desmaiando. Até mesmo Riveting Nietzsche e Zayn ficaram atordoados. Draco e Riveting Nietzsche sabiam que os cristais de éter eram valiosos. Cada um deles teve dificuldade para comprar alguns de baixa qualidade no passado, já que cada um custava 1.000 platina, bem dentro da faixa dos fundos líquidos de Eluscap e Darkrow. Os médios foram provocados por vários canais de informação e leilões, especialmente o leilão divino, então eles sabiam que eram cerca de 8.000 a 12.000 platina, já que o preço havia mudado ao longo de suas vidas anteriores devido aos aventureiros imortais. De alta qualidade e acima eram apenas uma lenda, então Evildur presumiu que seria em torno de 20.000 a 30.000 por peça para uma de alta qualidade e 60.000 a 90.000 por peça para as de alta qualidade. Isso já estava se aproximando do valor total de suas duas guildas divinas, então era natural que esses itens só pudessem ser desenterrados se alguém tivesse uma sorte que desafiasse o céu, mas não era algo que pudesse ser comprado. Era exatamente como a maioria de nós sabia que uma Ferrari Enzo era muito cara, provavelmente na casa dos milhões, mas nenhum de nós realmente sabia o preço exato de mercado sem uma ferramenta conveniente como a internet para nos dizer a resposta. Se os cristais de alta qualidade já tivessem 50.000 platina por peça, então
Quanto custa um cristal de éter de primeira qualidade? Rivetingnicht perguntou silenciosamente. Madame Carrier tinha uma expressão estranha no rosto. Isso não é fácil de quantificar. Seu valor e utilidade são muito altos, enquanto a oferta é quase inexistente. O que está ao redor já foi reivindicado pelo mais alto escalão e eles o mantêm rigidamente ou usam para trocar recursos de valor igual. Noite rebetante entendida. Os cristais de éter, em geral, tinham um estoque lamentável que nunca atenderia nem 1% de sua demanda, então os vários graus também teriam suas próprias raridades. Cristais de éter de baixo grau eram os tipos mais comuns e podiam ser encontrados na maioria das minas de éter. Afinal, Ikari foi encontrada em uma mina de éter e revelou que sua existência era um subproduto da escolha de Ikari de morar lá, o que significava que tais depósitos existiam, mas seu número era escasso. Além de Ikari, que estava profundamente escondido, a maioria dos outros já havia sido reivindicada e explorada por vários poderes. Essas minas produziriam mais do que alguns cristais de baixa qualidade, alguns escassos cristais de média qualidade e, se os proprietários tivessem sorte, um ou dois de alta qualidade a cada 50 anos ou mais. Os de primeira qualidade não estavam sendo produzidos de forma alguma, o que significa que nenhum novo fornecimento havia chegado desde que o último havia sido reivindicado há algumas décadas. O fato de o fornecimento ter sido cortado fez com que o valor dos cristais de primeira qualidade subisse a ponto de quase ser inestimável. Como o total chega a 27 milhões de platina, a igreja se oferecerá para lhe dar esse valor como crédito pelo leilão. Depois que os itens forem vendidos, adicionaremos naturalmente o produto da venda, deduzindo o que for necessário de suas compras. Assim como da última vez, a igreja não cobrará taxas pela venda de seus itens para manter as boas relações entre nós e a cidade-estado de Vita. Madame Carrier disse isso e esperou pela aprovação da Rivetingnicht. A louca deu um leve aceno de cabeça, fazendo Madame Carrier suspirar de alívio. Este leilão em particular seria extremamente quente. Quase todas as potências importantes do rank 7 compareceram. Eram tantos que alguns deles até tiveram que sentar-se entre os rapazes da classe baixa. Não havia como esses cristais não venderem. A única questão que fez Madame Carrier suar interiormente foi por quanto eles seriam vendidos. Rivetingnicht e Zine foram levados ao local do leilão pela jovem que ficou extremamente calada. A visão que ela tinha visto antes ampliou seus horizontes, e ela sentiu como se finalmente tivesse dado uma pequena espiada fora de seu poço para ver o mundo real. Entraram na sala VIP número 1, que não havia mudado. Permaneceu uma área com muitas nuvens brancas flutuando preguiçosamente sobre um mar azul brilhante que estava totalmente calmo. Não havia nenhuma massa de terra à vista e eles estavam sobre uma das maiores nuvens. Embora o sol brilhasse diretamente sobre eles, eles apenas sentiam calor, e a iluminação não os sobrecarregava devido ao reflexo. Rivetingnicht reuniu uma tela que mostrava perfeitamente a cena do leilão enquanto girava um conjunto de sofás e uma mesa. Ela se sentou no sofá e concentrou todo o seu foco no leilão em si. Vendo que Rivetingnicht havia se dedicado às tarefas importantes, os olhos de Zine brilharam e ela se virou para a jovem que estava olhando para sua bunda durante todo esse tempo. Você gosta do que vê? Zine perguntou a ela em um tom sensual. Os pelos da jovem se arrepiaram e ela sentiu toda sua mente, assim como seu corpo, tremer. Eu. Zine usou seu estado de ser para gerar uma grande cama king-size nas nuvens, e então agarrou a jovem, jogando-a sobre ela. Zine tirou o vestido e exibiu seu corpo voluptuoso com um brilho maligno nos olhos. A jovem estremeceu da cabeça aos pés com uma luxúria que ela não tinha ideia do que fazer. Ela era completamente inexperiente com essas coisas e não tinha ideia do que fazer, exceto ficar esperta lá embaixo. Zine riu e rastejou pela cama, lambendo os lábios enquanto atacava a jovem. Logo, sons eróticos surgiram por trás de Rivetingnicht, mas ela não prestou atenção neles. Como Zine disse que cuidaria do assunto, Rivetingnicht deixou isso para ela. Quanto à própria Rivetingnicht, ela estava olhando para o palco do leilão. Muitas pessoas estavam presentes, mas nenhuma única pessoa estava abaixo do rank 6. Esta foi realmente uma reunião de poderes. Porque todos escolheram visitar o leilão quando estiveram ausentes no último. Foi precisamente porque estiveram ausentes durante o último que vieram agora. Afinal, um ovo Iver foi vendido do nada.
Todos perderam a chance de ganhar um animal de estimação de combate que tinha 10% de chance de se tornar um dragão. Eles haviam aprendido as lições e agora estavam com plena presença. Se algum item do nível anterior aparecesse, eles o engoliriam facilmente, deixando apenas poeira para os outros comerem. Logo, uma jovem de cerca de 14 anos subiu ao palco com um sorriso. Ela era muito fofa, com cabelos loiros cacheados e olhos verdes brilhantes. Seu rosto era redondo e rechonchudo, exibindo sua fofura infantil e perfeita capacidade de pinça. Foi Shizura, o mesmo anfitrião do mês passado. Nada havia mudado nela. Ela ainda possuía aquela aura de conforto que fazia as pessoas se sentirem à vontade em sua presença. Olá a todos. Bem-vindos ao leilão divino deste mês. Ela gritou enquanto acenava energicamente. Meu nome é Shizura. Vamos começar imediatamente. Permita-me apresentar o primeiro item do leilão. O item estava embrulhado em um pano e parecia cercado por todo o mistério do mundo. Quando foi revelado, os olhos do público estavam fixos nele para ver qual item seria usado para iniciar este leilão divino em particular. Aparelhos vinculados, manoplas classificação, épico efeito, passivo 1, socos. A velocidade dos ataques desarmados é aumentada em 150% e causa 50% a mais de dano. Ativo 1, Falcon Punch, um soco com força e vigor incomparáveis é enviado e causa 200% de dano contundente. Tempo de espera, 6 dias. Que item bom. Tinha um excelente acabamento e ostentava efeitos realmente excelentes. Parecia que o leilão divino tradicionalmente começava com um equipamento épico, já que até mesmo as principais existências poderiam estar interessadas nele. Não se deve esquecer que a existência de Draco desafiava todas as normas. Havia uma razão pela qual ninguém tinha itens lendários na linha do tempo passada. Mesmo os poderes do rank 7 tinham algo entre alguns e uma dúzia ou dois. Para eles, os itens épicos seriam um bom investimento, desde que pudessem usá-los. Ok, pessoal, o lance mínimo para este item é 100.000 ouro. Somente incrementos com um mínimo de 1.000 ouros são permitidos. Shizura afirmou com um sorriso. Pronto. Ela levantou o martelo. Início do leilão. E disse com entusiasmo fervoroso, que contagiou a multidão. 120.000 ouro. 140.000 ouro. 180.000 ouro. As ofertas foram lançadas rapidamente, quase dobrando o preço base em pouco tempo. Embora tenha sido muito mais lento do que a subida experimentada pelo primeiro item do último leilão, Riveting sabia que isso acontecia porque a multidão aqui hoje era mais rica do que da última vez. Eles estavam economizando dinheiro para os itens mais importantes, então o lance inicial seria naturalmente muito mais reservado até que os itens finais fossem lançados. O preço das manoplas finalmente parou em 250.000 ouro. Uma mulher atraente no rank 6 com traje de artista marcial e rabo de cavalo foi a sortuda vencedora. Sua aura era feroz e ela parecia capaz de bater em qualquer um que a irritasse. Riveting não fez uma oferta pelo item, embora fosse útil para Kiran porque ela deveria. Ela poderia facilmente gastar o quê? 2.500 platina nas manoplas, mas era desnecessário. Draco havia provado que poderia fazer itens semi-lendários agora, então por que ela perderia tempo comprando um escasso item épico? Sem mencionar que ele poderia fazer isso de uma forma que seria atualizável para se tornar um item lendário. Só porque alguém era rico não significava que deva gastar estupidamente. Foi precisamente assim que os ricos de segunda ou terceira geração perderam toda a sua fortuna, acumulando despesas desnecessárias. Muitos itens foram vendidos depois disso, a maioria deles na categoria épico. Alguns deles tinham atributos realmente úteis, e Riveting ponderou se deveria comprá-los, mas decidiu esperar. Assim que os itens lendários fossem lançados, ela mostraria que tinha vindo aqui a negócios. Depois de algumas horas, os itens da Epic estavam todos esgotados. Havia muito mais deles sendo vendidos desta vez em comparação com o leilão anterior. A igreja parecia ter antecipado esse tipo de patrocínio dos licitantes, por isso eles se prepararam com antecedência. Ok, esse é o último dos nossos itens épicos à venda. Shizura anunciou com uma pose fofa de ídolo e algumas risadas. Com suas palavras, o público ficou mais alerta. Os olhos de Riveting brilharam com seriedade. A hora finalmente chegou. Tudo a partir deste ponto seria uma batalha maluca, não pior do que uma guerra sangrenta.
Alguns iriam à falência, enquanto outros teriam que sofrer uma inveja sem fim ao perderem a licitação. Em vez de uma bandeja ser levada ao palco, um portal foi aberto ao lado de Shizura. Do portal saiu uma grande mesa com um item coberto por uma vitrine. Enquanto o público em geral corria para identificar o item, Rivetingnight sentou-se pacientemente. Não havia nenhum Draco com seus olhos de Kaela ao lado dela, então ela só podia esperar em suspense para ver quais eram os itens. Quando um item foi revelado, revelou-se uma pedra preciosa de raridade incomparável. O leilão de itens lendários e superiores geralmente começava com materiais, depois com equipamentos e terminava com consumíveis. Rivetingnight inspecionou esta pedra preciosa. Jinkuri, material classificação, lendário uso, engenharia mágica. A respiração de Rivetingnight parou, e o mesmo aconteceu com muitos outros poderes ocultos, por vários motivos. Um Jinkuri era o requisito básico para construir autômatos que pudessem funcionar de forma autônoma. Em essência, era um item mais importante, o núcleo de poder. É claro que Rivetingnight não sabia disso. Tudo o que ela sabia era que esse item seria importante para Draco, que planejava se aprofundar nos segredos de engenharia mágica em breve. Vendo que a multidão estava fisgada, Shizura sorriu. O preço base do item é 50.000 platina. Os incrementos devem ser de no mínimo 1.000 platina. Leilão. Comece. 51.000 platina. Um poder de rank 6 gritou rapidamente. 53.000 platina. Outro sujeito do rank 6 gritou com um olhar vermelho. 57.000 platina. Desta vez, a voz veio da sala VIP 300. Todos os poderes do rank 6 foram pressionados, mas não desistiram. Um truque como usar o status para suprimir tudo não funcionaria desta vez. Quem aqui não era uma superpotência que os outros não podiam ofender? Agora, dependia apenas da força da sua carteira. 60.000 platina. Rivetingnight gritou, o que surpreendeu a todos, independentemente do rank. O Sala VIP Lendária 1, os mesmos que conquistaram mais benefícios no último leilão, também estiveram presentes hoje. Parecia que este leilão iria esquentar. 65.000 platina. Uma voz fria da sala VIP 30 falou. Ficou claro que os outros poderes ocultos estavam descontentes com os residentes da sala VIP 1. Depois de engolir um item precioso como aquele ovo Ivern por apenas 500.000 platina, eles queriam ter paz. Esqueça. Desta vez estamos presentes e meu donger financeiro é maior que o seu. Não se atreva a travar uma batalha de donger comigo, a menos que o seu possa perfurar os céus. Rivetingnight sabia que tipo de resposta receberia, mas se importava menos. Ela poderia fazer diretamente o que Draco fez e dar um lance que silenciaria todos, mas ela gostava de ir devagar. Ela não se importava de interpretar esses caras até a morte, permitindo que eles sentissem o mais sombrio desespero. 70.000 platina. Uma voz do quarto 44 gritou. 80.000 platina. Uma voz do quarto 123 gritou. Rivetingnight permaneceu quieto e deixou-os fazer palhaçadas como quisessem. Quem não gostava de ver as pessoas fazendo papel de boba? Metade dos melhores vídeos engraçados da internet eram de pessoas mostrando uma estupidez incomparável, e todo mundo adorava assistir coisas assim. 100.000 platina. Uma voz do quarto 23 chamou. Este foi o limite para a maioria. E ceder 100.000 platina para um material não era sensato. Nenhuma pessoa sensata faria tal compra, mesmo que o material fosse para a habilidade comercial de engenharia mágica. Afinal, quantos engenheiros mágicos existiram? Provavelmente apenas as potências de nível superior tinham em suas fileiras, e suas taxas de sucesso seriam péssimas. Como a maioria das recompensas preciosas que o sistema distribuía eram produtos de engenharia mágica, ficou claro que o sistema queria limitar quantos produtos poderiam ser fabricados. Um Jinkuri não era raro para o Tradeskill. Era um dos recursos mais básicos e fundamentais para o Tradeskill, por isso costumava estar presente em muitos leilões de alto nível e podia até ser adquirido na loja Rank 7 por preços um pouco mais altos. Vendo que todos haviam parado, os lábios de Rivetingnight se curvaram quando ela fez uma oferta. 150.000 platina. Embora não fosse muito ultrajante, fez com que muitos dos poderes ocultos se sentissem sufocados no fundo. Eles queriam muito se opor àqueles perversos na sala 1, mas não a ponto de se prejudicarem. Como tal,
Shizura gritou alegremente. O lance começou uma dança feliz. Este item realmente vendeu bem, e Madame Carrie certamente lhe daria muitos doces pelo seu trabalho duro. Depois disso, outro material lendário foi trazido para venda, sendo este um tinteiro. Quando Riveting Nietzsche inspecionou, ela riu alegremente. Inkstone especial, material classificação, lendário uso, escrita Guild Wars capítulo 204, leilão divino 5. A multidão também parecia emocionada com a venda de um material tão maravilhoso. No último leilão divino, muitos materiais lendários excelentes foram vendidos, mas Draco e Riveting Nietzsche não conseguiram comprá-los devido ao financiamento limitado. Agora que ela poderia engolir todos os materiais lendários, Riveting Nietzsche não faria cerimônia. Draco pode não ter utilidade para todos e cada um deles, mas eles ainda poderiam ser usados pelos outros membros da guilda quando atingissem níveis mais altos. Como ex-líder da guilda divina Darkrow, Draco não precisava ensinar nada a Riveting Nietzsche. Ela sabia da importância dos recursos em relação ao dinheiro, por isso também queria criar um estoque para o futuro. A pedra de tinta especial parecia ser crucial para a escrita, que foi uma habilidade comercial apresentada na loja de Shuro para este lote. Já que Draco seria naturalmente quem engoliria aquelas habilidades comerciais, isso significava que ela teria que obtê-las para ele a todo custo. O preço base do item é 70.000 platina. Os incrementos devem ser de pelo menos 300 platina. Shizura afirmou girando seu martelo. Leilão. Comece. Riveting Nietzsche fez um lance direto pelo item sem reservas desta vez. 100.000 platina. 120.000 platina. Disse uma voz jovem do quarto 51. 140.000 platina. Veio uma voz envelhecida do quarto 24. 142.000 platina. Ecoou uma voz anasalada do quarto 47. O limite máximo para um material como este seria em torno de 150.000 platina. Então a decisão anterior de Riveting Nietzsche foi um grande salto, deixando muitos poderes ocultos infelizes. Eles teriam gostado de subir devagar e parar por um preço razoável, mas a Riveting Nietzsche forçou imediatamente a um preço alto. Como ela poderia pagar 150.000 platina pelo núcleo da gema, ela certamente poderia pagar 150.000 platina por este. Então agora os lances diminuíram quando chegaram a 150.000 platina. Isso era para controlar o preço e então forçar a mão de Riveting Nietzsche. Já que você claramente queria esse item, não nos culpe por fazer você pagar um preço alto. A aura e o humor de Riveting Nietzsche não mudaram. Ela calmamente falou o preço novo e final do item. 200.000 platina. Os poderes ocultos sentiram como se alguém tivesse jogado água em seus rostos. Como aquela pessoa na sala VIP poderia ter tanto dinheiro? Não, em primeiro lugar. Quem diabos está naquela sala? Claro, eles nunca obteriam uma resposta, já que a igreja garantia a privacidade dos seus clientes VIP. Caso contrário, não haveria necessidade de sediar o leilão. Estava claro que sem tal medida, os fortes simplesmente roubariam tudo o que tinham dos menos poderosos. A própria Riveting Nietzsche naturalmente não deixaria o gato sair da bolsa até que ela e Draco fossem fortes o suficiente para espancar aqueles velhos idiotas até a morte com uma pena. Como tal, este item foi varrido pela Riveting Nietzsche, para grande dor e sofrimento de outros licitantes. Shizura riu fofamente quando o próximo item foi trazido, que era outro material. Esta era uma tigela de água azul que parecia estar cheia de um poder infinito. Aqua do céu. Material classificação, lendário uso, adivinhação. De acordo com a descrição, este era para a habilidade comercial de adivinhação. Riveting Nietzsche sabia relativamente pouco sobre isso. Poderíamos olhar diretamente para os céus para obter uma visão sobre atividades futuras, mas isso só funcionava em NPCs e monstros. Os jogadores eram muito imprevisíveis, então aí apenas calculou algumas teorias e mostrou isso como resultado. A razão para isso na tradição do jogo era que o espírito imortal que cada jogador possuía era potente demais para ser mexido. Possivelmente, alguém lançaria algum tipo de feitiço ou passaria por alguns processos durante a adivinhação, e então olharia para esta água para ver o resultado. Riveting Nietzsche presumiu que quanto melhor o líquido, mais estável e preciso será o resultado da adivinhação. O preço base deste item é 35.000 platina. Os incrementos não devem ser inferiores a 100. Leilão. Comece. Desta vez,
Rivetingnicht permaneceu em silêncio. Ela estava extremamente hesitante em comprar este item, pois era fato que tanto Draco quanto Roma tinham habilidades em adivinhação. Seria um desperdício supremo usá-lo para algo assim. Até mesmo Roma, como serva mística, teve melhores resultados em adivinhação do que os adivinhadores reais, só que a reação contra ela foi extremamente pesada. Draco era imune a essa reação, então estava livre para abusar da habilidade. Mas por que ele faria isso, quando havia Jada? Jada era uma clarividente legítima do mundo real que podia prever tudo com precisão, a menos que envolvesse linhagens. Draco, por outro lado, era alguém que nunca teve contato com tal habilidade em sua linha do tempo passada. Ele já estava ocupado com outras habilidades comerciais que seriam muito mais úteis, como engenharia mágica. Um bom líder sabia delegar suas tarefas a membros mais adequados. Como tal, Rivetingnicht decidiu permanecer quieto sobre esta oferta. O material acabou comprado pela voz idosa da sala 24 que havia feito uma oferta contra o Rivetingnicht anteriormente. Seguindo os estereótipos, aquele velho deveria ser um adivinho. Ele pagou pouco mais de 50.000 platina por isso. Afinal, adivinhação não era como engenharia mágica, que era uma habilidade comercial épica, ou escriba, que era lendária. Foi apenas uma habilidade comercial avançada. Os olhos dos outros poderes ocultos brilharam. Será que a sala VIP1 aprendeu o bom senso e decidiu desistir da resistência? Ou será que eles estavam sem dinheiro? Por mais que esperassem que fosse esse o caso, nenhum dos poderes ocultos realmente acreditou. Eles sabiam que ninguém presente deveria ser estúpido o suficiente para gastar todo o seu dinheiro em materiais quando os itens ainda não haviam sido lançados. Era mais provável que a sala VIP1 simplesmente não precisasse desse item. Depois deste item havia uma placa gigante de pedra cinza semelhante à dose que foi colocada sobre uma mesa. Não tinha marcas e parecia não irradiar nenhuma aura real. Silostone, material classificação, lendário uso, escultura e esculpir era outra habilidade comercial avançada que tinha suas próprias regras, mas era extremamente específica. A maioria das pessoas que escolheu isso dificilmente usou para ganhar dinheiro, mas sim como passatempo ou hobby. Ainda assim, era um material lendário, por isso foi vendido por mais de 15.000 platina para uma jovem que estava sentada com poder de rank 7 fora das salas VIP. Nenhum momento depois o próximo material foi trazido. Papiro primitivo, material classificação, lendário uso, arquitetura, corsário, escrita. Este era um item mais diversificado e multifuncional, o papiro, o antecessor do papel. Os arquitetos precisavam dele para desenhar planos de construção. Os capitães de navios precisavam dele para desenhar mapas para navegação. Os escrivães e escribas precisavam dele para seus livros. O papiro normal estava disponível em boas quantidades, mas uma versão lendária dele tornaria o resultado final muito melhor. Foi como usar um conjunto Legendary Blacksmith. Draco naturalmente teria mais facilidade em criar coisas com este item. O papiro também estava em grande quantidade. Eram cerca de 500 rolos e, dependendo da habilidade comercial, isso poderia se transformar em produtos mais ou menos utilizáveis. Um material como este primal papiro seria fortemente contestado e seu valor era alto devido à sua raridade e aos seus diversos usos. Rivetingnicht estava ambicioso para suprimir todos os outros. E o preço base deste item é 50.000 platina. Os incrementos não devem ser inferiores a 100. Leilão. Comece. Embora o preço base fosse normal, as propostas que foram convocadas a partir de então não o foram. 100.000 platina. 250.000 platina. 300.000 platina. Não havia como evitar que o preço ultrapassasse o limite razoável. Este material era bom demais para ser deixado de lado e podia ser usado por muitos usuários diferentes do Tradeskill. Deixando de lado os mestres Tradeskill que, até mesmo os poderes normais tinham mestres Tradeskill em suas facções que poderiam usar isso. Logo, o crescimento dos preços começou a desacelerar. 351.000 platina. 353.000 platina. 354.500 platina. Agora, os lances eram divulgados apenas pelas diversas salas VIP. O preço havia ultrapassado há muito tempo o que qualquer poder de rank 6 ou não VIP rank 7 poderia facilmente pagar. Eles certamente tinham o suficiente para pagar tanto,
Mas o problema era que iriam à falência. A Rivetingnicht decidiu fechar as licitações mais uma vez. 400.000 platina. 355.000 plá. Porra, um certo poder só poderia suspirar de lamento no meio de sua oferta. Todos suspeitavam que os monstros imorais da sala VIP-1 atacariam novamente e estavam certos. Muitos poderes ocultos ficaram tentados a aumentar ainda mais o preço. Seria muito gratificante fazer com que quem morasse no quarto 1 pagasse ainda mais, mas eles lutavam para se controlar. Afinal de contas, havia chance remota de eles pararem de licitar e ainda havia muitos itens mais importantes por vir, então não havia a necessidade de batalhar com tanto desperdício. Na verdade, quanto mais a sala VIP-1 gastava em materiais, mais felizes os outros poderes ficavam no fundo, apesar de suas queixas. Quanto menor o poder de licitação da sala VIP-1, melhor para eles. O próximo material foi um grande pedaço de carne, cuidadosamente cortado em pedaços grandes. Estava tudo lá, os cortes nobres e a gordura, além de alguns órgãos comestíveis. Só de olhar para ele, muitos começaram a salivar e a sentir algumas pontadas de fome. Carne boarbu, material classificação, lendário uso. Cozinhar esta carne era de um boarbu, que era um cruzamento entre um javali e um touro. Era um animal que nasceu como uma criatura de rank 3, mas cresceu até chegar ao rank 5 quando adulto. Alguns mais velhos poderiam até crescer e se tornar criaturas de rank 6. Infelizmente, eram muito difíceis de criar, porque a qualidade da comida que comiam era cara. A maioria foi, portanto, caçada na selva. Sua carne tinha um dos melhores sabores e textura e fornecia muitos nutrientes ideais. Dê isso a qualquer grande mestre cozinheiro e a refeição que você devoraria permaneceria para sempre em sua mente. Com certeza seria outro item bem contestado. Cozinhar pode ser uma habilidade comercial escassa, mas o fato é que os humanos gostavam mais do ato de comer. Todos matariam para comer boa comida, e nenhum dos poderes aqui era diferente. O preço base deste item é 10.000 platina. Os incrementos não devem ser inferiores a 10. Leilão. Comece. Assim que começou, as licitações começaram a disparar novamente. Subiu para mais de 50.000 platina em poucos segundos e parecia querer ultrapassar essa quantia em pouco tempo. Rivetingnicht também fez uma oferta leve ao longo do caminho, que foi facilmente abafada pelos outros poderes. A razão pela qual ela não deu tudo de si foi porque ela estava dividida. A carne tinha prazo de validade. Draco era apenas um mestre cozinheiro. Ele já havia compartilhado com ela que não poderia se tornar um grande mestre por enquanto, pois todas as vagas disponíveis já haviam sido preenchidas. Trabalhar com um material lendário em uma habilidade comercial que ele ainda não tinha dominado seria levá-lo um pouco longe, já que ele usava principalmente ingredientes comuns e os aumentava com energia etérica. Como tal, Rivetingnicht eventualmente desistiu e deixou outro poder comprá-lo por 75.000 platina. A razão pela qual estava tão baixo foi por causa de uma certa conversa. Todos os licitantes, meu nome é Gaston Druby. Sou um grande mestre cozinheiro e administro o restaurante Meat and Relief das Ilhas Vintage. Se outros amigos me permitirem comprar este ingrediente, com certeza prepararei uma refeição saudável para vocês por um preço acessível. A voz que falou era de meia-idade e muito dedicada. Era claramente alguém que se dedicou totalmente ao seu ofício, e isso ficou evidente em sua voz. Então é o grão-mestre Gaston. Neste caso, desistirei da licitação e farei uma visita ao seu estimado restaurante em breve. Quem falou foi alguém que Rivetingnicht conhecia. Era irmão, da família Diade, dono de uma das lojas do quinto andar da loja Rank 7. Sua família era a maior família de comerciantes e comerciantes do mundo, com muitos mestres e alguns grão-mestres entre suas fileiras. Depois que Hermon falou, parecia que todos concordaram com ele, pois a licitação foi interrompida. O resto foi apenas um lance simbólico para cumprir as regras do leilão divino, deixando Shizura infeliz. Ela fez beicinho enquanto anunciava a compra. Se tivesse vendido por mais, seriam quase mais 3 doces que ela poderia ter reivindicado como recompensa. O próximo será o primeiro item lendário. Agora as coisas vão esquentar. Ela anunciou para animar a multidão e a si mesma também. Até o momento, 6 materiais foram vendidos. Comparado com os 8 que foram trazidos para o leilão divino anterior, isso foi muito menos.
No entanto, a qualidade e o valor relativos eram muito mais elevados, por isso fazia sentido. Desta vez, foi uma longa bainha que foi trazida. Parecia algo perfeito para uma espada larga, e seu design era complexo, com joias, rebites de ouro e uma cor vermelha. Bainha de Jihad, bainha classificação, lendário efeitos, passivo 1, saque rápido. O usuário é capaz de sacar a arma desta bainha no espaço de 0,1 segundos, sem erros ou atrasos. Isso inclui situações em que o usuário está sob efeitos de status ou habilidades, feitiços vinculantes. Passivo 2, livre, não importa o peso da espada larga na bainha, o usuário não sofre nenhuma penalidade de peso para acelerar. O usuário também poderá empunhar a espada grande sem sentir o peso. Ativo 1, troca rápida. Ativar esta habilidade permite invocar uma segunda espada grande de seu inventário para a bainha, que teria os mesmos efeitos daquela que já está empunhada. Recarga, 1 hora. Descrição: a bainha do grande herói Gerard, que lutou pela alma de sua esposa que foi roubada por um necromante que queria se tornar um liche. Era um item muito bom que seria útil para qualquer portador de espada larga, pois eliminaria sua única fraqueza inerente, que era a velocidade. Riveting-Nietzsche permaneceu em silêncio enquanto os lances eram feitos para este, porque na área de itens lendários estava Draco. Mesmo que ele atualmente estivesse limitado a fazer itens de crescimento semi-lendários, eles eram muito melhores do que esses itens lendários em termos de praticidade. Então, a menos que algo realmente bom aparecesse, Riveting-Nietzsche permaneceria mudo. Além disso, ela não tinha dúvidas de que era apenas uma questão de tempo para Draco atingir todo o seu potencial. Esta bainha foi vendida por 145 mil platina para uma potência de rank 7 no assento inferior. Logo depois, uma série de outros itens lendários fizeram um show, o que fez Riveting-Nietzsche lamentar o progresso de Draco. Como Draco já conseguia fazer algo nesse nível, ela só podia assistir, mas não dar lances, o que deixou os outros poderes ocultos alegres. Era como querer comprar comida de fora, mas ouvir que há comida em casa. Só se podia suspirar e lamentar. Ter todo esse poder de compra, mas não poder usá-lo, fez com que Riveting-Nietzsche se divertisse, mas ela permaneceu calma. Os 3 itens lendários que foram leiloados em sequência não foram muito úteis para ela, Draco ou qualquer outro de seus membros principais. No entanto, logo foi revelado um item que fez os olhos de Riveting-Nietzsche brilharem de loucura. The Two Plains of the Colossus, item único classificação. Lendário efeito, concede a propriedade da masmorra divina das planícies do Colosso. Planícies do Colosso, calabouço divino. Descrição: o povo da Vila Leicarti abriu o caminho do reino material para o seu reino secreto para que estranhos os ajudassem a matar os colossos que estão invadindo seu pequeno mundo. Recompensas: item lendário, platina. A escritura de uma masmorra divina. Uma masmorra divina. Até mesmo o calabouço dos destroços subaquáticos era de classificação lendária, mas foi difícil obter acesso a ele. Se não fosse por eles saberem sobre sua localização escondida e Draco possuir a heráldica de Richmond, não importa qual reputação ou potencial do maligno tivesse, eles só poderiam ter passado pelos processos adequados. Masmorras lendárias e masmorras divinas eram diferentes das masmorras normais. Eles eram mais como masmorras típicas de jogos de RPG antigos, em termos de cada um ter sua própria missão. Não só isso, mas não foi instanciado, o que significa que muitas partes poderiam invadir enquanto interferiam entre si. Comprar um era quase impossível, mesmo Draco e Riveting-Nietzsche só conseguiram puxar alguns pauzinhos no auge de seu poder para obter acesso ocasional às masmorras lendárias na antiga linha do tempo. Se eles possuíssem tal masmorra, eles poderiam usá-la para preparar os membros do Umbra enquanto também ganhavam grandes recursos e cultivavam itens lendários que tinham atributos semelhantes aos da masmorra ou de sua história. O rosto de Riveting-Nietzsche corou muito, assim como os outros poderes ocultos. Quantas pessoas poderiam reivindicar possuir uma dungeon divina neste mundo? Provavelmente apenas alguns selecionados. Não a surpreenderia se apenas aqueles titulados deuses estivessem em tal posição. O fato de a igreja vender isso em vez de guardá-lo para si mostrou que os atributos da masmorra não correspondiam realmente aos seus objetivos. Além disso, a igreja definitivamente teria muitas dessas masmorras apoiadas, que eram malditos deuses verdadeiros. Seja qual for o caso,
Riveting fez questão de comprar o item de qualquer maneira. O preço base deste item é 300.000 platina. Os incrementos não devem ser inferiores a 10.000. Leilão. Comece. Shizura sorriu maliciosamente, mostrando que sabia exatamente que tipo de efeito um item como esse teria. Vejam só, seu grito para que o leilão começasse foi como libertar um bando de tigres de suas gaiolas, com um pobre cordeirinho parado no centro do cercado como isca. 400.000 platina. 500.000 platina. 700.000 platina. 900.000 platina. O preço disparou a alturas de parar o coração. Foi quase 1 milhão de platina, pelo amor de Deus. Esta foi uma quantia que a noite Riveting anterior nunca poderia ter imaginado. Mas isso era natural. O valor de uma dungeon divina era ainda maior do que o valor do enredo da cidade-estado de Vita. Mesmo que Draco e Riveting precisassem, eles venderiam os terrenos da cidade para a masmorra. Seus usos eram ótimos demais. Somente quando obtivessem e enviassem seus membros para dentro, a verdadeira razão de ser tão valiosos se apresentaria. 1.500.000 platina. Riveting gritou friamente, como se desafiasse alguém a lutar com ela. Por mais feroz que fosse, não conseguiu suprimir a multidão indisciplinada, já que muitos estavam dispostos a afundar no inferno por esse feito. 1.600.000 platina. Veio uma voz masculina calma do quarto 12. 1.700.000 platina. Veio uma voz feminina sedutora da sala 9. 2 milhões de platina. Falou uma voz profunda e ameaçadora da sala 5. Estava claro que a licitação para a escritura não seria pequena. Agora, até mesmo as 10 principais salas que permaneceram em silêncio durante todo o leilão aderiram, mostrando que seus poderes máximos estavam interessados em tal coisa. Os olhos de Riveting ficaram gelados. Ela decidiu parar com essa bobagem de uma vez por todas, porque não importava o que acontecesse, a Umbra iria conseguir esse feito. 3 milhões de platina. As várias vozes diminuíram e até as 10 salas principais foram silenciadas. 3 milhões de platina não era uma quantia pequena e esse nem era um item clímax. Para a sala VIP chegar tão longe foi chocante, e muitos não puderam deixar de especular. Embora uma dungeon divina fosse ótima, tudo tinha um limite de preço, e isso estava um pouco além do limite deste. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.